Bom dia. Bem-vindos à audioconferência da Grendene S.A. para divulgar e analisar os resultados do terceiro trimestre de 2019. Gostaria agora de passar a palavra ao Sr. Francisco Schmidt, diretor financeiro e de relações com investidores da companhia. Por favor, Sr. Francisco, pode prosseguir. Bom dia a todos. Obrigado por mais uma vez prestigiarem esse nosso evento de divulgação dos resultados da Grendene no terceiro trimestre agora deste ano. Nós colocamos, como sempre, um arquivo na rede, que é um resumo gráfico dos principais números que facilita o acompanhamento e o entendimento dos resultados. Então, no comentário, não vou entrar em detalhes de número, vou destacar aquilo que para nós é mais importante, que a gente acha que vale a pena dar uma olhada com atenção e depois abrir para perguntas, né? Como sempre, a gente antes fala da distribuição de dividendos, enfatizando o que divulgamos, que de acordo com a nossa política de dividendos, a administração propôs a destinação do resultado relativo ao terceiro trimestre de 2019, como dividendo antecipado, no valor de R$ 93,8 milhões, ad referendo da Assembleia Geral que aprovará as contas do exercício de 2019. E serão pagos a partir de 19 de novembro de 2019. Farão jus ao recebimento do dividendo os acionistas titulares de ações ordinárias, a GRND3, inscritos nos registros da companhia em 4 de novembro de 2019, que é a data de corte. Quanto ao desempenho do terceiro trimestre, é importante destacar que mesmo com os sinais, com o mercado mostrando ainda sinais de recuperação, tímidos ainda, mas já melhores do que no início do ano, tivemos o nosso melhor resultado de 2019. Não só em termos absolutos, como quando comparado ao igual período do ano passado. A queda na receita bruta acumulada em comparação com o ano anterior vem diminuindo durante este ano. No primeiro trimestre de 2019, nós apresentamos uma queda de 22,4%. No primeiro semestre, nós encerramos com uma queda acumulada de 16,2%, e agora, nos 9 meses, essa queda caiu para 11,5%, confirmando o que já dissemos anteriormente, que o primeiro trimestre foi um ponto fora da curva que não representaria o resultado do ano, que essa queda inicial seria diminuída. Encerramos o período de 9 meses com um lucro acumulado de 285 milhões e uma distribuição de dividendos, que já inclui essa que eu anunciei agora, de 146 milhões de reais. O dividendo proposto corresponde a um payout de 52,7% e um dividend yield de 2,7%. Apesar de ainda não termos obtido a recuperação do volume ao mesmo nível do passado, o que, como é sabido, ocasiona menor diluição dos custos fixos, os ajustes feitos na estrutura de custos no segundo trimestre nos permitiram atingir uma margem bruta de 47,9% no terceiro trimestre de 2019, que é superior a igual período do ano passado em 1,9 pontos percentuais. Nesse período, o EBIT cresceu 65% e o lucro líquido 48%, terceiro tri. Além disso, no terceiro trimestre deste ano, nós tivemos um crescimento, eu diria uma recuperação, de 6,6% no volume de pares exportados, com uma boa atuação na América Latina, que vinha apresentando fraca demanda no primeiro semestre, no início do ano. O efeito do câmbio no acumulado
ele foi positivo em 25 milhões de reais. No trimestre foi praticamente desprezível. E o resultado financeiro da empresa, antes dos impostos, foi 31,2% superior a igual período do ano passado. Esse ano nós tivemos 133 milhões de resultado financeiro acumulado, no ano passado 101 milhões. Nestes 9 meses, tivemos uma receita não recorrente no terceiro trimestre, que foi registrada agora, de 38 milhões, originada da ação movida pela companhia relativa à exclusão do ICMS da base do PIS/COFINS. E 25 milhões de despesas não recorrentes, que foram registradas no primeiro semestre, e já foram detalhadas quando divulgamos o resultado do primeiro semestre. Os detalhes aí dessa ação, não vou discorrer agora, mas eles estão detalhadamente explicados na nota explicativa número 12, letra C, das demonstrações financeiras. Ali a gente faz um histórico de todos os passos desse processo, qual é a nossa expectativa e como é que está o andamento desse assunto no Judiciário. Quanto à execução da nossa estratégia, a gente vem reforçando o nosso relacionamento com o trade, acompanhando de perto a sua execução. Verificamos que, nesse período, de um modo geral, os estoques do varejo se ajustaram. O fato do sell-out ter sido maior do que o sell-in durante boa parte do primeiro semestre ajudou o varejo a ajustar os seus estoques. E, por outro lado, com uma certa recuperação da economia, do consumo, uma perspectiva de melhora, parece que esses estoques agora estão bem mais ajustados, né? A Grendene, dando continuidade ao que a gente já anunciou na divulgação passada, de criação de uma nova área de negócios digital, nós instituímos ou nomeamos para assumir essa área um executivo que está há longo tempo na Grendene, o senhor Paulo Antônio Pedó, filho, e que, entre outras realizações, foi um dos principais responsáveis pela estruturação da Melissa no início dos anos 2000, transformando a Melissa nessa marca ícone que ela é hoje em dia. Também quanto à questão do Clube Melissa, né, que a gente vem divulgando a evolução, nós avançamos mais, atingindo 328 lojas, ou seja, 37 lojas a mais do que em setembro de 2018 e 12 a mais do que tínhamos até o encerramento do primeiro semestre. Outro ponto que vale destacar foi a ação que a Melissa tomou no dia 15 de outubro em relação à sustentabilidade. Como muitos devem saber, o dia 15 de outubro foi designado como o Dia do Consumo Consciente no Brasil. Esse dia foi criado pelo Ministério do Meio Ambiente para ressaltar a importância de consumo consciente, descarte de forma adequada, enfim, todo o ciclo do produto, da vida do produto ser tratada de uma forma sustentável. E a Melissa, enfatizando as ações que ela vem tomando já há bastante tempo, na divulgação passada a gente divulgou o selo de produto vegano, enfatizando que a marca não tem qualquer ingrediente, qualquer insumo de origem animal. Tem muitas outras iniciativas que a gente vem divulgando, e nesse 15 de outubro, então, a Melissa, numa atitude, numa ação bastante ousada, ela suspendeu as vendas em todas as galerias Melissa, no Brasil e no exterior, em todos os clubes Melissa, chamando a atenção do consumidor e orientando o consumidor para
o consumo consciente, para uma reflexão quanto a isso. Ao mesmo tempo, transformou de uma forma permanente todas as lojas do Clube Melissa como ponto de recepção de produtos que o consumidor da marca Melissa, evidentemente, que o consumidor queira descartar por uma ou outra razão, já está velha, não dá mais para usar, queira jogar fora, então ele pode ir numa das 328 lojas do Clube Melissa e entregar esse produto que será encaminhado para reciclagem. Então nós estamos muito contentes aí com os resultados dessa ação, com a repercussão, e achamos que vale a pena também destacar nesse nosso demonstrativo, nessa nossa divulgação de resultados. Essas, então, eram os comentários que eu tinha a fazer sobre os resultados e fico à disposição de vocês para perguntas e esclarecimentos que vocês julguem necessários. Obrigado. Senhoras e senhores, podemos iniciar agora a sessão de perguntas e respostas. Para fazer uma pergunta, por favor, digitem *1. Para retirar a pergunta da lista, digitem *2. Senhoras e senhores, lembrando que para fazer perguntas, basta digitar *1. Nossa próxima pergunta vem de Alice Popesco, da Westwood International Advisors. Olá, bom dia, estão me ouvindo? Sim, estamos ouvindo. Muito bem, muito obrigada. Muito obrigada, um ótimo trimestre, Francisco e sua equipe. Eu gostaria de fazer um follow-up sobre duas coisas. Se puder falar um pouco sobre a lucratividade e a recuperação em 2019, podemos esperar outras margens, vendo realmente um progresso tão importante neste trimestre. A segunda pergunta diz respeito ao grande momento dessa parte de cobranças em 2020. Como vai ser a retomada de crescimento na primeira metade de 2020, primeiro semestre? Muito obrigada a todos. Bom, a recuperação da lucratividade da Grendene, ela veio muito das nossas ações internas no ajuste da estrutura de custos que foi anunciada no trimestre anterior. Na nossa leitura, nós começamos o ano com uma expectativa de um ano com a economia mais dinâmica, com a demanda se recuperando em relação a anos anteriores, o que não aconteceu no primeiro semestre, e diante dessa expectativa, o que se revelou a posteriori é que a nossa estrutura de custo estava acima daquilo que seria mais recomendável para o nível de demanda que a gente vinha atendendo. Então, no segundo trimestre, basicamente no segundo trimestre, alguma coisa também caiu no terceiro, nós fizemos ajuste dessa estrutura, reduzindo, equipe, reduzindo uma série de custos, passando um pente fino em todos os gastos da empresa, de forma a ajustar isso para uma demanda esperada. O ajuste se mostrou eficaz e a companhia teve um bom crescimento nas suas margens, nos seus resultados, apesar de ainda não termos uma recuperação mais robusta de volumes, que com certeza ajudaria a impulsionar ainda mais essas margens. Nós estamos com volumes acumulados nesse ano historicamente baixos. Podemos debater aí as diversas razões, né? Mas sem dúvida uma das razões é baixo consumo, enfim, o mercado interno com alto desemprego, o mercado América Latina, principalmente no mercado externo,
passando por uma série de dificuldades, isso já foi extensamente debatido. Então, tivemos essa queda de volume, esse volume menor, né, depois de vários anos que vem caindo. Então, nós acreditamos que a nossa estrutura está adequada e com uma volta de demanda devemos enxergar, sim, margens melhores, evidentemente, que com as demais coisas dentro da expectativa atual, né? Se acontecerem nada, nenhuma coisa completamente fora do normal. A gente está vendo, percebeu no dia a dia esse maior dinamismo da economia, uma entrada mais forte de pedidos, né? O ritmo de pedidos que a gente observa, isso vem acontecendo já durante setembro e continua, né? E os números recentes que saíram sobre desemprego no Brasil apenas confirmam esse melhor momento. E a nossa expectativa, né, é que para o primeiro semestre do ano que vem, é que essa dinâmica que a economia vem tendo continue. Então, nós devemos ver para a economia brasileira no ano que vem um ano melhor. Mais difícil falar sobre o que vai acontecer na América Latina, se for mais dinâmico esse consumo, a gente teria uma recuperação melhor na América Latina, e os demais países nós vamos continuar com o nosso trabalho de crescer, buscar o desenvolvimento no mercado externo. Então, nós vemos esses impactos, né, que nós tivemos na lucratividade. O ajuste de custo independe, né, do que vai acontecer no mercado, a não ser que caia desastrosamente, o que a gente não espera, e se vier uma melhora, a gente espera capturar esse aumento de margens por conta disso. Então, hoje, essa é a visão que a gente tem. O câmbio não tem atrapalhado, vamos dizer assim, está variando numa faixa razoável, com expectativa de ficar em torno disso, talvez uma pequena variação para cima ou para baixo, mas não é grande motivo de preocupação. Na parte de insumos também não temos pressão, a inflação brasileira está muito baixa, os insumos, enfim, estão até um pouco mais baratos que o ano passado. A grande variável aí é a demanda. Então, essa que nós vamos buscar e esperamos que o Brasil tenha um aumento no consumo que vai nos permitir também crescer com esse aumento. Não sei se eu respondi toda a questão, porque... Ótimo, muito obrigada. Nós vemos um aumento no número de pedidos e no momento, mas um nível realmente decente, uma demanda normalizada dos clientes com um nível de vantagens. É isso. Isso é a sua perspectiva para 2020. Muito obrigada, concordo. Senhoras e senhores, lembrando que para fazer perguntas, basta digitar *1. Encerramos nesse momento a sessão de perguntas e respostas. Gostaria de passar a palavra ao Sr. Francisco Schmidt para as considerações finais. Mais uma vez, obrigado a todos por nos prestigiarem. Ficamos à disposição de vocês aí, se surgirem mais dúvidas ao longo do tempo, para contatos aí com a nossa área de RI. Muito obrigado. A audioconferência da Grendene está encerrada. Agradecemos a participação de todos, tenham um bom dia e obrigada por usarem Chorus Call.